verdadeiro homem e mulher de Deus. Quem são os verdadeiros seguidores da Palavra de Deus? Quem são aqueles que podem ser chamados de discípulos do Cristo? O verdadeiro homem de Deus tem uma fé inabalável na sua bondade e na sua justiça, mesmo perante todas as injustiças do mundo. Sabe que todas as dores, sofrimentos e desafios da vida são um teste, uma prova de resignação e paciência no amor de Deus. O verdadeiro homem de Deus retribui o mal com o bem, toma a defesa do mais fraco e procura sacrificar os seus interesses para ajudar o seu próximo. Encontra a sua satisfação e sua alegria nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga, no consolo que leva aos aflitos. Agora, se o que te move é sempre buscar os seus interesses, cuidar dos teus afazeres, das tuas coisas, da tua casa, ainda é longa a tua jornada de expiações. O verdadeiro homem de Deus respeita as opiniões dos outros, as convicções sinceras daqueles que não pensam e agem como ele. Os que fazem uso de palavras malévolas, ferindo os outros com seu orgulho ou magoando seu próximo, causando sofrimentos, não merecem clemência do Senhor. O verdadeiro discípulo de Deus não alimenta nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, pois lembra que receberá o perdão se houveres também perdoado. Conhece as suas imperfeições e trabalha para combatê-las, procurando sempre os seus defeitos e não os do próximo, para poder se melhorar. É sempre tolerante para com as faltas alheias, pois também precisa de perdão pelos seus erros. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O homem de Deus compreende os direitos do seu irmão e principalmente os seus deveres perante a vida, a família, ao seu próximo e, sobretudo, a Deus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda a espécie,
sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos até Jesus. Procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma noite para o aprendizado. Que nós possamos absorver as Tuas lições para o nosso dia a dia, praticarmos o Teu Evangelho de amor. Por onde passarmos, Senhor Jesus, nós possamos levar sempre um sorriso amigo, uma palavra de conforto àqueles irmãos que necessitam. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu Evangelho de amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos amigos que fizemos nessa estrada. E obrigado por termos tanto a doar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que fortaleça nossos corações e nossas mentes. Afastai de nós, Senhor, todo pensamento de egoísmo, de inveja, de ciúme, e nos inspire a benevolência, o amor ao próximo. Que nós possamos, Senhor Jesus, amar mais, pedir menos. Que a Tua paz e o Teu amor possam envolver a casa de Aniceto e todos os nossos irmãos fraternistas. Que possa envolver toda a humanidade, o nosso planeta, neste momento de transição. Abençoe, Senhor, todos pequeninos que hoje estão nos leitos de dores. Abençoe todas as crianças dos orfanatos, os velhinhos nos abrigos e os nossos irmãos infelizes nas penitenciárias. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje nós temos como tema a pergunta 257, que é o objetivo do nosso estudo. E ela não é propriamente uma pergunta, mas um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Nós vemos que as perguntas de 237 a 256 foram questões que tratam das percepções, das sensações e do sofrimento dos espíritos. Mas a 257, como é um ensaio teórico, não tem a pergunta, mas tem as afirmações dos espíritos. E eles começam o seguinte, que o corpo, segundo os espíritos, é um instrumento da dor. Então quer dizer que nós sentimos dor através de nosso corpo. E eles continuam, se não é a causa primária deste, é pelo menos a causa imediata. Então quer dizer que a causa imediata é que a dor
é um sentimento que vem do corpo e que essa sensação é passada, né, para o nosso perispírito e, consequentemente, ao nosso espírito. E eles continuam. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muitas vezes penosa, mas não pode ter, né, uma ação física. Isso, né, o espírito desencarnado. Por quê? Nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível, né, nem de congelar, nem de queimar-se. Por quê? Porque eles não estão mais sujeitos à ação da matéria enquanto aqui encarnado. Isso a gente nota, às vezes, em termos de comparação, que aquelas pessoas encarnadas, né, que muitas vezes amputou um membro, eles costumam sentir dor no membro que lhes falta. Coisa análoga, né, ocorre no sofrimento dos espíritos, né, após a morte. Então quer dizer que seria mais ou menos a mesma coisa. A pessoa está sentindo ali dor num membro e que já foi amputado. Então é uma sensação mais a nível mental do que propriamente uma causa imediata da dor física. E continuando esse ensaio teórico dos espíritos, na questão 257, eles nos faz um estudo aprofundado do perispírito. E ele nos diz que o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende, né, o espírito, e que ele é tirado do meio ambiente e do fluido universal. Participa, né, ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer, né, que ele o perispírito, né, é a quintessência da matéria. Ou seja, então os espíritos estão nos afirmando nesse ensaio teórico que o perispírito é uma matéria aprimorada, quintessenciada. E eles continuam, né, que além disso, o perispírito é o agente das sensações exteriores. Então quer dizer que depois, né, de desencarnado, nenhuma impressão lhe causa, né, como a gente havia afirmado, a temperatura, o calor, as sensações, né, que são propriamente físicas. E eles continuam, né, que ensinam-nos a experiência que, ou por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo e que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que ele se acha. Crê não estar morto. Por quê? Porque todas as sensações ali dele são normais, então ele acha que não está morto. Por isso que ele se sente vivo. De um lado ele vê o corpo, sabe-se que o corpo ali presente, né, lhe pertence, mas não compreende que esteja separado do corpo. Essa situação ela dura enquanto haja qualquer ligação do corpo com o perispírito. A gente gostaria, inclusive, de convidar, né, a todos aqueles que nos assistem de ler atentamente um livrinho bem resumido a respeito da desencarnação do perispírito, dessa separação, né, do corpo e do perispírito, no livrinho Voltei. É uma obra, né, psicografada por Chico Xavier, pelo irmão Jacob. Os espíritos continuam, inclusive, nesse ensaio teórico, que eles comparam, né, certa vez um suicida nos disse, não estou morto, e acrescentava, no entanto, eu sinto os vermes que me roem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhes roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhes apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação, né, do corpo e do perispírito, uma espécie de visão, né, do que se passava com o corpo, a qual ele ainda conservava ligado, né, ao perispírito. O que causava essa ilusão que ele estava sendo corroído, ou seja, ele tomava essa ilusão por realidade. Durante a vida do corpo,
nós recebemos, né, impressões exteriores. E essas impressões ela é transmitida ao espírito por intermédio do perispírito, e que constitui o que se chama fluido nervoso. É aquele canal, né, de condução das sensações ao espírito. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele nem o espírito, nem o perispírito. Então ele ali é uma matéria inerte. Sabemos que quanto mais os espíritos, né, se purificam, tanto mais etéreo se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material ela vai diminuir à medida que o espírito progride. Sabemos que no espírito, né, há percepções, sensações, audição, visão, e que essas atividades, né, essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de apenas uma parte, né, do ser. Ou seja, né, no homem nós temos a visão através dos nossos olhos, a audição através de nossos ouvidos, a sensação através de nossa pele. Então nós vemos que no espírito não tem uma parte localizada para que ele tenha essas percepções, estas sensações. A faculdade de ver ela é um atributo, né, essencial da alma. Para quem a obscuridade, as trevas não existe. Ela é mais, né, extensa ou mais penetrante nos espíritos mais purificados. Então, quanto mais adiantado o espírito, mais ele penetra a matéria e não precisa de luz exterior, né, para eles poderem ver. E eles continuam, né, que a alma ou o espírito tem em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, né, se obliteram pela grosseria dos órgãos. Na vida extracorpórea, né, ou na vida espiritual, essas percepções elas vão se desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ou seja, o invólucro semimaterial, que é o perispírito, também há uma evolução, há um aprimoramento dele. Ele fala, inclusive, que o invólucro semimaterial, o perispírito, é aurido do meio ambiente. Olha, interessante, né? Então quer dizer que o nosso perispírito é formado do planeta em que vivemos, né? E esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Como se eu havia afirmado, que se ele é tirado do mundo em que nós estamos, é logicamente que ele vai variar de acordo com os mundos em que nós estaremos, né, habitados. A vista, né, essa é sempre ativa, ou seja, a visão. Eles podem fazer-se invisíveis, né, uns aos outros, isso na condição de espírito, conforme a categoria que ocupem, e podem ocultar-se do que lhes são inferiores. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, em que os espíritos ali nas trevas ou no umbral, eles não percebem a presença do mentor, ou mesmo de André Luiz ali, que estão a trabalho, a não ser que eles queiram, porque aí eles adensam a sua forma perispiritual e se faz, né, presente aos espíritos que ali estão presentes. A gente acha, né, que com o desencarne a gente se livraria de nossos, né, problemas de dores, né, e sofrimentos, mas isso não dá, né? A gente não vai perder essa condição de dor e sofrimento, porque o sofrimento ele baseia-se conforme a gente viveu aqui na Terra. Lógico, né, que não a gente sofrerá a gota, nem um reumatismo, mas experimentará outros tipos, né, de sofrimento, que nada fica a dever, né, dos sofrimentos físicos. Então vimos, né, que sofrer ele é um resultado dos laços que ainda nos prende à matéria. Que quanto mais livres estivermos da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosa será as sensações. Ele tem o livre-arbítrio, né? Nós, com o espírito, temos o livre-arbítrio. Por conseguinte, as faculdades de escolha entre o fazer e o não fazer, e se a gente dominar, né, as nossas paixões, que são paixões animais, não alimentando o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho,
não se deixando dominar, né, pelo egoísmo, purificando-se e nutrindo de bom sentimento, praticando o bem, não ligando às coisas deste mundo a importância que não merecem, então, embora revestido de um invólucro corporal, já estaremos depurados, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais sofrerá a influência da matéria. Então quer dizer que conforme, né, nós vamos evoluindo, menos preso à matéria estaremos. Então menos sujeito aos sentimentos que a matéria nos impõe, né, como a dor, como as angústias, como os problemas que enfrentamos aqui na vida. E encerrando, os Espíritos nos dizem: ora, notamos sempre que os sofrimentos guardam relação com o nosso proceder e as consequências experimentamos conforme nós agimos, e que a outra vida é fonte inefável de ventura, a vida, né, do Espírito, para aqueles que seguirem o bom caminho. Daí se deduz que os que sofrem, isso acontece porque o quiseram, porque eles não deixaram de se ligar às coisas deste mundo, às paixões, o egoísmo, a vaidade. Então quer dizer que conforme os ensinos dados nessa questão 257, veremos que quanto menos estivermos presos a matérias, às coisas deste mundo, mais fácil será a nossa libertação, o nosso desencarne, para encontrarmos na vida espiritual um mundo realmente de paz e equilíbrio para todos nós. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos do Irmão Aniceto. Este grupo tão querido faz parte das nossas vidas, preenche o nosso coração de alegria, e essa é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de conversar com vocês sobre uma passagem do Evangelho, intitulada A Piedade. A piedade é um sentimento dos mais nobres que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do ser humano. E na maioria das vezes nós deixamos de ser piedosos com os nossos semelhantes, porque permitimos que o orgulho, que a vaidade nos afaste das misérias, das desgraças, das dificuldades daqueles que estão à nossa volta. Quando nós falamos de miséria, de desgraça, de dificuldade, nós entendemos, na maioria das vezes, do modo mais fácil. Esse modo financeiro, o modo econômico. E, na verdade, a maior miséria que nós temos hoje é o modo espiritual. É aquela miséria que nós nos sentimos desamparados quando estamos doentes. E o doente, meus irmãos, é o doente do coração. É quando nós não construímos amizades, nós não construímos afeto. E para construir afeto, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Na grande maioria das vezes, nossos corações não se enternecem quando nossos irmãos mais próximos... Vamos fazer um hiato aqui, vamos fazer um pequeno parêntese. Quando Jesus foi tentado pelo fariseu, que o questionou: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O fariseu não satisfeito, o fariseu não contente,
questiona: e o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, Senhor? Ama o teu próximo, e aí você estará próximo de Deus. E ele, respondendo dessa forma, quebra todos os liames, todas as dificuldades que nós podemos ter quando ele diz: ama o teu próximo. E olha para o fariseu: o que eu preciso fazer para ser salvo? O fariseu pergunta, ele diz: ama o teu próximo e segue. E como é que é amar esse próximo, queridos irmãos? Como é que a gente ama? E eu vou me recordar aqui da parábola do bom samaritano e fazer um breve relato para vocês, porque essa parábola ela traz para nós um sentimento de piedade. Porque passando de Jerusalém, descendo de Jerusalém para Jericó, então foi ali um homem, uma pessoa, caminhando com seus pertences, viajando, né? Que foi assaltado por saltimbancos, que o machucaram, que o maltrataram, que o feriram, que o humilharam e deixaram ele na estrada. Passando por ali, o sacerdote não quis ajudá-lo porque não poderia se comprometer, não poderia ser visto, porque afinal de contas ele era um homem de Deus na visão do sacerdote, e o deixou ali, moribundo, do mesmo jeito. Quantas vezes, meus irmãos, nós não ajudamos alguém, nós não amparamos alguém porque nós os julgamos pela aparência, porque nós queremos questionar quem é essa pessoa, de onde ele veio, qual o seu nome, qual sua religião, qual sua cor e de onde ele pertence. Quantas vezes nós agimos com ele como esse sacerdote? E temos medo do que as pessoas vão dizer, vão falar de nós, e não da nossa atitude. Mas ele passou. Desceu o levita. Desceu o levita. O levita é o doutor da lei, é aquele que estuda, é aquele que conhece, eu acho que conhece a verdade. Quantos de nós estudamos a doutrina espírita? Quantos de nós estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, os livros deixados pelo nosso querido Chico Xavier, por Divaldo Franco, obras de André Luiz, de Emmanuel? Quantos de nós nos debruçamos no estudo e não fazemos como o levita, que ao passar por aquele moribundo, questiona todas as possibilidades para ajudar aquela pessoa, menos a possibilidade da piedade, da empatia, da caridade para com o semelhante. Questiona tudo, menos a si mesmo, e também passa adiante. Mas, descendo também de Jerusalém para Jericó, veio o publicano. Quem era o publicano? Era uma pessoa comum. Era tido como um Zé Ninguém. Era tido como uma pessoa da vida, sem moral, sem cultura. E aí, esse publicano, sem perguntar nada, sem questionar, sem indagar, sem fazer nenhum tipo de interrogação, para diante deste moribundo, pensa as suas feridas, ou seja, cuida das suas feridas. Ele estava com as roupas rasgadas, ele estava machucado,
e ele foi cuidado temporariamente pelo publicano, que o colocou no camelo, que o levou para a primeira instalagem e chegando lá, falou com o instalador: eu vou deixar aqui com você 1 denário e você cuida desse homem, cuida, faz tudo o que é possível para que ele esteja bem, que quando eu retornar, eu vou pagar tudo que ele gastar, toda a despesa que ele tiver. Queridos irmãos, quem de nós faz isso? Sem perguntar qual o nome da pessoa, como que ele chama, qual a sua religião, de onde que ele veio, que família que ele tem. Quem de nós? Então, piedade está muito ligado a nós nos colocarmos diante da dor do próximo, das dificuldades do próximo. E nós temos a outra passagem que Jesus foi convidado para almoçar na casa de Mateus, cobrador de impostos. E quando ele ali estava almoçando, chega um fariseu e questiona sobre as mãos não lavadas. Questiona os apóstolos. Questiona como que o Messias, como que aquele que se diz filho de Deus vai cear com pessoas de má vida. O que é pessoas de má vida? Pessoas de má vida era tido aqueles que não têm uma religião, que não frequentam a igreja, que não frequentam um lugar aonde é ditado normas, regras. E ali, diante de Jesus, esse mesmo fariseu conversando, aborda um publicano e fala com o publicano de uma maneira bem áspera, de uma maneira bem dura. Fala com o publicano, com Jesus, olhando para o publicano e dizendo que ele não será salvo, que o publicano é uma pessoa de má vida, que não tem uma fé religiosa, que não frequenta a igreja, que não frequenta o culto, que não tem dignidade nenhuma. E o publicano abaixa os olhos e pede a Jesus perdão, Senhor, por todos os erros que eu cometo todos os dias, pelas minhas faltas, pela minha ignorância, com os olhos abaixados. Jesus olha para ele carinhosamente e diz: segue em paz, meu filho, segue em paz, porque seu caminho é de luz. O fariseu fica abismado diante daquilo, porque não consegue perceber a grandeza espiritual nas palavras de Jesus. Porque, gente, Jesus veio nos libertar. E muitas vezes nós não temos piedade para com o nosso próximo, porque nós estamos presos a dogmas, a preconceitos pré-estabelecidos para uma fé que nós não trazemos de dentro do nosso coração, que nós trazemos de fora. Há uma fé que não despertou da nossa consciência, que não despertou daquilo que nós já somos, filhos de Deus, ainda imperfeitos. Então, a piedade, que é esse conceito maravilhoso que nós temos nas palavras do Mestre, é que vem trazer para nós esse sentimento de amor. Essa mão não lavada era um simbolismo, porque só viemos a lavar as mãos através de um estudo de medicina feito em 1800 depois de Cristo, que descobriu que muitas doenças, muitos males eram levados porque não se lavavam as mãos. Mas mãos não lavadas era para dizer de preconceitos. De que adianta se você lavar as mãos e não tiver piedade
para com os seus pais, para com os seus familiares, para com aqueles que Jesus coloca diante de você para amar. Então essa piedade a que nós nos referimos, que nós buscamos, em primeiro lugar, é a piedade filial, a piedade que nós temos que ter para com aqueles que nos trouxeram ao mundo, para com aqueles que nos trouxeram a vida, nos trazendo também a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir, a oportunidade de conhecer as verdades que nos libertam. E depois, meus irmãos, que esses pais amados e queridos se sacrificaram para nos educar, para nos ensinar, muitas vezes, a duras penas, nós os abandonamos. Nós os abandonamos no asilo, nós nos abandonamos, às vezes, dentro de casa mesmo, trazendo cuidadores, pessoas para olhar por eles, porque nós não temos tempo. Porque a nossa vida material é muito corrida, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o sustento da nossa vida material. E será que esse sustento que nós corremos atrás dele é o de que nós realmente precisamos? Ou é algo além do que nós necessitamos? E nós assim o fazemos para justificar estarmos afastados deles. Então é com esse sentimento, é com essa intenção, é que nós precisamos buscar no nosso coração a piedade. A piedade para com os nossos filhos, que nós estamos, queridos irmãos, terceirizando a educação de nossos filhos. Sem percebermos, nós nos afastamos deles, pelos mais variados motivos. E nos afastando deles, a vida é vazia, a vida é sem sentido. Por isso é muito importante que esse sentimento nobre, esse sentimento maravilhoso de piedade, venha trazer para nós a vontade de ajudar o próximo. Mas quem é o próximo? O próximo é aquele que a vida nos colocou, é o mais próximo, é a nossa esposa, o nosso esposo, são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, pessoas queridas que vêm até nós para que nós ajudemos. E o texto diz assim, olha, a piedade é a virtude que mais aproxima vocês dos anjos. Ela é a irmã da caridade que os conduz rumo a Deus. Olha que coisa bacana. Então, para que a gente possa entender isso de maneira clara e contundente, é só a gente lembrar das mensagens que Jesus nos traz para exemplificar o quanto que o amor de Deus por nós é grande. E se a gente for exemplificar isso, entendendo essas passagens, nós vamos lembrar da passagem do filho pródigo. Como é que é essa passagem? Olha a piedade de Deus para com um de nós, para com um dos seus filhos. Nesta passagem, o filho mais jovem, ele deseja usar a sua fortuna. Ele pede ao pai que ele quer usufruir dos seus direitos de filho, de herdeiro, para viver a vida. E nós, gente, quantas vezes nós fazemos isso, querendo que Deus nos permita usufruir dos bens que nos são colocados, através da educação, através das conquistas materiais, através dos acúmulos financeiros que nós vamos tendo diante da nossa vida. Nós somos esse filho que debandou,
que esquece muitas vezes da piedade. E esse filho, então, depois desse pedido, na parábola, na passagem, o ancião consulta daquela comunidade de mais ou menos umas 100 famílias se ele poderia vender a parte do filho para uma daquelas famílias. É concedido a ele fazer isso. E o filho então sai com toda a sua fortuna e tem todo tipo de experiência e vive como ele sempre quis viver, aproveitando a vida, usufruindo das benesses que ele tem pelo caminho, conhecendo todo tipo de circunstância que a vida pode oferecer, todo tipo de desvio que a vida pode trazer, através da jogatina, através dos desvios sexuais, dos desvios financeiros, dos dissabores, das apostas, enfim, ele perde toda a sua fortuna, sem lugar para ir, sem direção. Ele vai trabalhar numa fazenda aonde ele vai se alimentar com o resto da comida daquele fazendeiro, da maneira mais vil que vocês possam imaginar. Isso nos conta a passagem. Então esse filho pródigo, depois de muito moribundo, de muito fraco, porque ele comia comida até inferior àquela que era dada aos porcos, a sobra da sobra, ele pensa assim: poxa vida, lá na casa do meu pai, se eu trabalhar de empregado, pelo menos comida não vai me faltar. Vocês estão percebendo que essa passagem é aquilo que Jesus nos oferece? Porque nós podemos cometer todo tipo de erro, todo tipo de devaneio, de desequilíbrio, mas quando nós queremos retornar, nós sabemos que Jesus nos espera, que Deus nos espera, com o mínimo que é necessário para o nosso equilíbrio espiritual e moral, sempre disposto a nos assistir. Então é nesse contexto que nós continuamos observando o retorno do filho pródigo às terras do Pai, que é quando nós retornamos para o plano espiritual. De braços abertos, o Pai, observando que o filho venha lá longe, separa para ele uma túnica, uma sandália e um anel. Porque essas vestimentas era sinal de que ele era filho de Deus, ele era filho do Pai. E corre em sua direção para abraçá-lo, sem questionar, sem condenar, sem lastimar, feliz pelo retorno do filho ao lar do qual ele se afastou. Isso é piedade, isso é caridade, isso é amor. E promove uma festa, mandando matar um boi, para que se comemore o retorno do seu filho que estava perdido, que estava desviado. Mas olha nós aí de novo com egoísmo, com orgulho, com a vaidade. O irmão mais velho, que trabalhava na lavoura, ficou sabendo através de um de seus capatazes o que o pai havia feito, e vem até o pai reclamar os seus direitos. Olha como nós estamos retratados nessa passagem. E fala para o pai o seguinte: pai, eu te acompanho o tempo inteiro, eu nunca me afastei de ti, eu nunca fui embora, e o senhor nunca deixou eu matar nem um carneiro para comemorar com meus amigos. E o pai aborda o filho dizendo: mas meu filho, você sempre esteve aqui porque você quis, foi a sua escolha de permanecer sempre ao meu lado, e isso tem um valor enorme. E por que esse ciúme? Por que essa vaidade, esse orgulho pela festa que eu estou fazendo, pelo retorno do seu irmão? Não era motivo também de você estar feliz?
queridos irmãos, para mim, no meu coração, essa passagem é linda e maravilhosa porque ela retrata exatamente o que nós temos no nosso coração ainda na vida atual. Nós não temos piedade ainda, nós não temos caridade. Nós temos egoísmo, nós temos orgulho, nós temos vaidade. Então, piedade é a gente estar com o coração limpo, com o coração alegre por tudo aquilo que Deus nos proporciona, por tudo aquilo que Deus nos envia. Então, vamos aproveitar os momentos que nós temos encarnados para sermos piedosos. Primeiro com nossos pais, depois com os nossos filhos, depois conosco mesmo, depois com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos familiares. Vamos ser piedosos perdoando, amando. Vamos ser piedosos aceitando cada um da maneira que é. Vamos entender a doutrina espírita como libertadora de almas, de espíritos. Vamos estudar, sim. Vamos meditar também, mas vamos jejuar no que pudermos das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa prepotência, para que nós não nos percamos novamente. Somos, na presente encarnação, o filho pródigo, que voltou, que está tendo uma oportunidade de retorno, que Deus, na sua bondade infinita, permitiu que nós reencarnássemos para tentarmos sermos melhores. E nós podemos ser melhores. Então foi esse bate-papo que nós queríamos ter com vocês hoje, falando sobre a piedade, falando sobre o amor, falando sobre termos para com o próximo a empatia, termos para com o próximo o carinho. E é por isso que eu agradeço de todo o coração a oportunidade de conversar com vocês. Que Jesus nos ilumine, nos ampare. Muito obrigado por estes momentos de reflexão, porque ao falar para vocês, eu falo para o meu próprio coração. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo na presente encarnação, de descobrirmos o quão grande é auxiliar, amparar e, acima de tudo, servir. Que Jesus ampare e ilumine cada um de nós, cada um de nossos lares, de nossos familiares. Obrigado e que assim seja. Muita paz. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações
venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.